Boa noite. Você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Prefeito de Contagem, Alex de Freitas, é suspeito em investigação de lavagem de dinheiro e desvio de recursos. A polícia acredita que o secretário de Defesa Social seja o laranja no esquema. Cresce a apreensão de drogas no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. O número de queimadas também aumentou no estado. As pessoas são as principais causadoras dos focos. Cartilha ensina pais a transportar crianças dentro do carro com segurança. Na política, destaque para o acordo entre o governo de Minas e as prefeituras para pagamento de dívidas, que será analisado pelo nosso comentarista Orion Teixeira. E no futebol, Atlético e Cruzeiro decidem quem continua na Copa do Brasil. O mata-mata começa dentro de alguns minutos. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. O prefeito de Contagem, a maior cidade da Grande BH, é suspeito em investigação de lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos. As provas ainda estão sendo colhidas e a operação é comandada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje em imóveis do prefeito e também do secretário de Defesa Social. Uma denúncia anônima no final do ano passado deu início à investigação instaurada pelo Ministério Público de Minas Gerais. Em seguida, a Polícia Civil também entrou na operação. Há uma suspeita de ocultação de bens e lavagem de dinheiro e, obviamente, esse tipo de dinâmica criminosa, ele contempla também crimes antecedentes. Crimes esses que são, em tese, originários de corrupção ou aspectos relacionados a crimes contra o erário. A operação, intitulada Micaça Sucaça, foi deflagrada na manhã de hoje em Contagem. Promotor, delegado e 15 policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão nas residências e nos gabinetes de trabalho dos alvos dessa investigação. O prefeito e o secretário de Defesa Social do município são suspeitos de cometerem crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens e valores. Alex de Freitas pode ter usado o secretário Décio Camargos de Aguiar Júnior como laranja para comprar uma mansão no valor acima de 3 milhões de reais em um condomínio de luxo em Contagem. Desse valor, 1 milhão, quase 1 milhão e 100 reais foram pagos em dinheiro, em espécie. Então, esses são os principais indícios de lavagem de dinheiro. O segundo indício é que o Décio, ele serviu como intermediário, as provas apontam que ele serviu como intermediário nessa transação. Houve uma triangulação para a aquisição do imóvel. Não houve ainda transferência. A comprovação foi hoje. Durante as buscas, quem estava morando no imóvel era o prefeito. Nos últimos 11 anos, a renda declarada pelo secretário Décio Camargos cresceu quase 18 vezes. Em 2008, quando o Décio ele foi candidato a vereador pela Câmara de Contagem, ele declarou um patrimônio de um pouco mais de 1 milhão e 400 mil reais. E quando ele foi candidato a deputado estadual no ano de 2018, No ano de 2018, ele já informou ao TRE que o patrimônio dele já estava acima de 19 milhões de reais. E a gente apurou já que essa evolução patrimonial dele se deu de maneira bem agressiva no biênio 17-18, que foi justamente o período em que ele auxiliou o prefeito Alex na Prefeitura de Contagem. De acordo com o andamento das investigações, o prefeito ainda será intimado a depor, mas conversas informais já aconteceram. Ele reconhece que é do Décio e que ele teria uma relação de locação com o Décio. Na conversa informal, ele não soube identificar o quanto de aluguel. Foram apreendidos diversos computadores, mídias, documentos, celulares pessoais, elementos esses que precisam ser trabalhados pela perícia, por nossos investigadores de polícia, para aí sim a gente chegar a algumas conclusões
ao final das investigações. Em coletiva, na tarde de hoje, os investigados negaram as acusações. Eu acho que é papel do Ministério Público, é papel da Polícia Civil investigar. O que me entristece é a forma como foi feita. Como eu disse, o meu patrimônio, as declarações de imposto de renda, os extratos bancários, todos esses agentes que estiveram na minha casa, que estão me investigando, têm acesso. Estou aí com vocês esclarecendo algo que virá no futuro como realmente a inocência, tanto minha quanto do prefeito. Com a consciência tranquila de que nada tenho a esconder, nada foi obtido na minha casa que comprove nenhum desvio de caráter, nenhuma malversação dos recursos públicos, e eu espero, sinceramente, que em posse da documentação, tanto que eles adquiriram, como aqui eu estou ofertando, essa investigação possa ser concluída no intervalo de tempo mais curto possível e que seja comprovada a minha inocência. Cresce o número de apreensões de drogas no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. O volume já está 81% maior que no ano passado. Isso de acordo com a Polícia Federal. E foram apreendidos, quase 45 quilos de cocaína, mais que nos últimos 2 anos e meio, e cerca de 85 quilos da maconha do tipo skunk, que é mais pura. 2 pessoas foram presas e mais de 5.000 buchas de maconha foram apreendidas pela PM na manhã de hoje no bairro Águas Claras, que fica na região do Barreiro, aqui na capital. Denúncias anônimas indicaram que o local já era usado como ponto para a venda de drogas. Também foi apreendido um tablete de pasta base de cocaína. As indústrias de Minas dependem das reformas. Nós vamos agora para um outro assunto, que é o seguinte, gente. O número de crimes violentos do primeiro semestre de 2019 alcançou o patamar mais baixo dos últimos 8 anos. Os dados foram divulgados hoje pelo governador Romeu Zema. Na comparação com o primeiro semestre do ano passado, os crimes praticados com violência caíram 26,8%. Hoje nós temos uma integração entre todas as forças de segurança, coisa que, de certa maneira, no passado não havia com a intensidade que nós temos hoje. É a Polícia Civil, é o Corpo de Bombeiros, é a Polícia Militar, é o sistema prisional, todos trabalhando em conjunto, todos trocando informação com sincronismo. Isso gera um ganho enorme. As indústrias de Minas dependem das reformas em tramitação no Congresso, que vão melhorar o cenário nacional para investimentos para então voltar a crescer. O setor vem perdendo participação no PIB do estado, que é a soma das riquezas produzidas. E o destaque negativo é da mineração, que, segundo a FIENG, já está iniciando uma retomada de crescimento com a adoção de técnicas mais seguras de extração. O presidente da Federação das Indústrias do Estado fez uma avaliação econômica do primeiro semestre e uma projeção para o segundo. De acordo com ele, as expectativas não foram alcançadas. Por isso, a FIENG trabalha para tentar recuperar o setor, especialmente a mineração. Estamos no fundo do poço e, a partir daqui, a gente começa a ter boas notícias no segmento de mineração e uma mineração mais voltada para minerar seco, sem risco de barragens. A gente vai ter uma mineração mais sustentável em Minas Gerais. Flávio disse que as atividades de mineração em Mariana, onde houve o rompimento em 2015, estão previstas para serem retomadas no início do segundo semestre do ano que vem. Mas a esperança de crescimento econômico já começa a aparecer. Com a aprovação da reforma da Previdência, o presidente da FIENG acredita que a economia vai voltar a se desenvolver. A expectativa dele, da indústria mineira, é de que o crescimento no país chegue a 3%, 4% já no segundo semestre. Ontem passou na comissão mista do Congresso a extinção do E-Social, que é ainda melhor, do projeto de liberdade econômica, da MP de Liberdade Econômica, e com relação ao Bloco K também temos notícias muito favoráveis de simplificação, o que irá reduzir o custo das empresas na apuração e certeza jurídica também com relação ao vasto tributo. Então, isso tudo é muito favorável para o cenário de investimento. De acordo com o líder da indústria no estado, cerca de 600 projetos de diversos investidores estão engavetados, esperando o momento certo para serem executados em Minas. A pessoa faz o investimento não em função do momento econômico atual, mas em relação à expectativa do momento futuro. Então, quando a expectativa é positiva, a propensão a investir é maior e, com certeza, isso vai gerar
postos de trabalho, também maior renda e, consequentemente, arrecadação de impostos, etc, etc. Chegou o momento da análise das notícias da política. Aquela nossa resenha semanal com o nosso super bem informado comentarista, Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácio. Boa noite a todos. Vamos então para o nosso primeiro assunto, gente, que é o seguinte: o acordo que o governo do estado fechou com 833 prefeituras mineiras para quitar os repasses atrasados de ICMS, IPVA e Fundeb. Apenas 20 cidades não aceitaram o acordo e Belo Horizonte está entre elas. E tem a receber mais de 500 milhões de reais. Até o final de 2018, os atrasos somam aí cerca de 6 bilhões de reais e serão pagos em 30 parcelas, começando a partir de abril de 2020. Os atrasos deste ano, que somam aí em torno de 1 bilhão de reais, serão pagos em 3 parcelas a partir de janeiro do ano que vem. O governo de Minas considera esse acordo aí um acordo positivo, que foi costurado pelo Tribunal de Justiça de Minas e pela Associação Mineira de Municípios, em um momento que o governo de Minas está chamando aí de histórico para Minas. Oriol, tem 2 perguntas para você. Sim. Primeiro, se para as prefeituras que estão aí vivendo um momento de penúria já há alguns anos, foi um bom acordo? Sem dúvida alguma, Inácia, porque é como se diz nessa área, qualquer acordo, por pior que seja, é melhor do que uma boa briga na justiça. De acordo com o presidente da MM, Gilvan Lacerda, que foi um dos líderes dessa negociação, se os municípios insistissem na ação judicial, eles levariam até 10, 15 anos para receber alguma coisa. Ainda assim, correria o risco de virar precatório, que são aquelas dívidas que o poder público reconhece, não nega, mas paga quando puder. O dinheiro virá pingadinho, como se disse aí, a partir do ano que vem, mas vai reforçar um caixa que estava perto da falência. Com isso, os prefeitos poderão retomar alguns serviços básicos aí e essenciais ao cidadão. Tomara, porque tem cidades em situação muito difícil, né? Ainda nesse assunto, a próxima pergunta é sobre Belo Horizonte, que decidiu não aceitar esse acordo, o que significa que vai ter que enfrentar provavelmente uma longa batalha judicial, né? Esse foi o melhor caminho para BH? Inácio, eu acho que a Prefeitura de Belo Horizonte ainda vai apostar na negociação política, na pressão política para conseguir algum recurso a mais, especialmente na saúde pública, que é a grande dificuldade de Belo Horizonte, até porque recebe uma grande demanda que vem do interior. Com esse argumento, o prefeito Alexandre Calil vai continuar apostando na negociação política, que será conduzida pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Nelson Messias, que também ajudou a arbitrar esse acordo histórico aí. Próximo assunto, gente, ano que vem, você sabe, teremos eleições para as prefeituras. E aqui na capital, as conversas ali ao pé do ouvido estão aceleradas. O nome considerado mais forte é o do atual prefeito Alexandre Calil, do PSD. Orion, há outros nomes sendo ventilados aí no mercado? Com certeza, Inácia. Com a chegada das férias parlamentares dos deputados aí, essas conversas políticas e eleitorais ganham mais intensidade. O prefeito Alexandre Calil, com certeza, é um candidato forte à reeleição dele. E está em franca pré-campanha. Por isso, esse movimento acaba incentivando os outros a fazerem o mesmo. Muitos partidos, alguns partidos estão querendo indicar o vice na chapa dele como um meio, uma estratégia mais fácil de chegar à prefeitura. No campo adversário, no campo da oposição, nós temos 2 nomes. O deputado estadual João Vitor Xavier, que fez o mesmo que Calil, trocou de partido e assumiu o comando dele, o Cidadania. A deputada federal também do PSOL, Áurea Carolina. Já o partido do governador Novo ainda não tem um nome para essa missão. Tá certo. Próximo assunto, a reforma da Previdência, gente, que já avançou lá na Câmara dos Deputados, sendo aprovada em primeiro turno e não inseriu a Previdência dos estados e dos municípios. Somente quando a reforma estiver no Senado, acredita-se que isso poderá ocorrer, mas também não é garantido. Orion, então, sobre esse assunto. Minas Gerais, você acha que o governador Romeu Zema vai esperar a reforma acontecer lá no Congresso, ver se entram ou não os estados, ou vai tentar uma reforma regional aqui mesmo? Tem que esperar, Inácia. Primeiro, para não perder tempo, porque há boa chance de os estados e municípios serem reincluídos na votação no Senado. E segundo, porque fazer uma reforma aqui não pode ser diferente daquela que ainda será aprovada no plano nacional. Tá certo. Último assunto para a gente encerrar aqui hoje, uma expectativa, gente, muito grande do governo de Minas para ter mais dinheiro em caixa é o pagamento das compensações pela Lei Candir, as quais o Estado tem direito e que somam aí mais de 130 bilhões de reais. Dia 5 de agosto, haverá uma audiência lá no Supremo Tribunal Federal com representantes do Estado e da União. Orion, o governo de Minas está esperando aí essa reunião do dia 5. O que pode sair de positivo para Minas? Inácio, um fato positivo acontece amanhã na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde o presidente da Casa, Agostinho Patrus, o governador Romeu Zema, os presidentes do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, do Ministério Público vão se reunir para unificar a proposta que Minas levará a esse encontro no STF. Importante registrar, então, que o governador já
considera que existe uma alternativa à proposta dele da recuperação fiscal que impõe aí vendas estatais e congelamento de salários. Você acompanha e conta para nós. Com certeza. Obrigada, Orion. Até semana que vem. Boa noite, Terra. Próximo destaque, tomou posse hoje como prefeito da cidade de Naque, no Vale do Aço, o vice Fernando da Costa Silva, do PROS. Silva assume após a morte do prefeito Hélio Pinto de Carvalho, assassinado no último sábado a tiros. O principal suspeito que está preso é o vereador Marcos Alves de Lima, do PSDC. Segundo a polícia, eles teriam brigado por causa de uma cerca. E no próximo bloco, tempo seco e ação do homem fazem o número de queimadas subir mais de 30% em Minas. A gente volta já. Estamos de volta com mais um destaque do Jornal Band Minas. O número de queimadas subiu mais de 30% no último ano aqui no estado. As pessoas são as principais causadoras desses incêndios, segundo o Corpo de Bombeiros. O tempo seco ajuda a propagar o fogo, mas sozinho não faria tantos estragos. O tempo seco predomina nessa estação do ano e, com ele, aumenta o risco das queimadas na natureza. O cenário vivo de verde é trocado pelo morto, com preto e cinza. Nós temos aí uma grande perda de área verde, né, de fauna e flora, e também nós temos prejuízos para a sociedade, porque o ar ele fica mais difícil de respirar, né, fica bem poluído, então são prejuízos aí que são imensuráveis. Em Minas Gerais, o número de ocorrências de incêndios em vegetação acende o alerta. Foram 32% a mais de janeiro a junho deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2018, foram cerca de 4.000 registros e esse ano já ultrapassa 5.400. Só na região metropolitana de Belo Horizonte, o aumento foi de 208 focos. Segundo a equipe responsável por monitorar diariamente o Parque Estadual Serra Verde, há registro de queimadas pelo menos 2 vezes por semana. E olha que o trabalho de manutenção é reforçado nessa época. A área é vizinha à cidade administrativa e ao bairro Serra Verde. A proximidade da natureza com a vida urbana influencia muito as queimadas, sendo o homem o maior vilão. 99% dos incêndios aqui da região metropolitana e também do estado de Minas Gerais são causados aí por ações do homem, por conta de imprudência. Nesse parque, exatamente, os principais focos acontecem nas bordas, né, da vegetação, onde nós temos a maior proximidade entre vegetação e área urbana. Nos últimos dias, incêndios chamaram a atenção nas margens de rodovias mineiras. Trechos da Serra do Curral, em Belo Horizonte, e de Nova Lima, na região metropolitana, foram consumidos pelo fogo. A corporação dá dicas para evitar os focos e reforça a responsabilidade dos cidadãos. Tem uma conduta consciente, né? Evitar queimadas, evitar queimar lixo, né? Quando for fazer aquela capina no lote próximo aí, né, de áreas verdes, ao invés de queimar esse lixo, tentar ensacar esse lixo, evitar jogar guimbas de cigarro próximos aí a áreas verdes. Essa consciência faz muita diferença, né, para nós reduzirmos o número de ocorrências de incêndio em vegetação. Pessoal, ainda falando sobre queimadas, eu vou dar uma dica para todos vocês. Se você tiver com o celular aí do lado, pega que eu vou te passar o telefone do Corpo de Bombeiros para você ligar. Viu um foco de incêndio na sua cidade, aí na sua rua, no seu bairro, não espera aumentar não, porque com o tempo de vento aí, uma faísca voa e aumenta o fogo numa rapidez gigantesca. Você vai ligar então para o Corpo de Bombeiros, avisando desse foco ao menor sinal que ele surgir, combinado? É o telefone 193. A dica agora é para os motoristas que circulam pelo bairro Lourdes, na região central aqui da capital. A partir de amanhã, a rua Rio de Janeiro será mão única no trecho entre as ruas Felipe dos Santos e Fernandes Tourinho. Obras serão realizadas no local para alargar as calçadas e aumentar a segurança dos pedestres. E veja depois do intervalo, Cartilha orienta pais e responsáveis a transportar crianças no carro de maneira segura. A gente volta já.
Foi lançada nesta semana uma cartilha para o transporte seguro de crianças dentro dos carros. A iniciativa vai ajudar pais e responsáveis a evitar riscos e, claro, a ter mais segurança. E eu já vou te adiantar uma dica muito importante. A cadeirinha do bebê deve ficar ali no meio do banco traseiro e não perto da porta, como a maioria dos pais fazem. A cadeirinha da Larissa, de 3 anos, fica no banco de trás do passageiro, o que não é o ideal. É que o dispositivo indicado para crianças de 1 a 4 anos deve, sempre que possível, ser instalado na posição central do veículo. A melhor posição para colocar a cadeirinha é no assento central do banco traseiro, porque protege a criança no caso de qualquer colisão lateral. É 24% menor o risco da criança se ferir no acidente se a cadeirinha estiver nessa posição. A orientação está na Cartilha de Transporte Seguro para Crianças, criada pelo Conselho Federal de Medicina, Sociedade Brasileira de Pediatria e Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. O documento vai ajudar pais ou responsáveis a colocar as crianças no veículo de maneira correta. A cartilha ainda orienta que, para maior segurança, as crianças têm que ser transportadas no banco traseiro dos veículos. O airbag do passageiro deverá ser desativado quando o veículo transportar crianças acima de 10 anos no banco da frente. Crianças devem ser transportadas com dispositivos apropriados, como a cadeirinha, o assento ou o cinto de segurança. Fernanda, de 10 anos, já pode usar o cinto de segurança. Mas crianças de 4 a 10 anos devem usar a elevação no assento. A Fernanda tem 10 anos, então ela já pode usar o cinto na posição normal sem precisar levantar. Se ela fosse menor, o cinto pegaria no pescoço dela e qualquer freada, qualquer acidente, ela cortaria o pescoço. Por isso que as crianças de até 10 anos, entre 4 e 10 anos, precisam do banquinho elevatório para a posição ficar correta do cinto no ombro da criança. Se usados corretamente, os dispositivos de segurança reduzem em até 70% o risco de morte em caso de acidente. A prova está nas estatísticas. O número de crianças até 9 anos que morreram em acidentes caiu 20% desde que o uso da cadeirinha se tornou obrigatório em 2008, com multa e inclusão de pontos na carteira dos infratores. E para que as crianças saiam das estatísticas, é preciso que os pais se conscientizem que, por menor que seja o percurso, os dispositivos devem sempre ser usados corretamente. O carro vem com determinada velocidade, o carro para no acidente, a criança continua. Então ela vai se chocar com alguma coisa dentro do carro. Por isso que é importante que ela esteja fixa, presa na cadeirinha ou presa no cinto de segurança. Extremamente importante para proteger a vida das minhas filhas, proteger a segurança delas. E se tem, é para ser usado. Viram aí informações muito importantes, mesmo que você não tenha um bebê em casa, que você não costume transportar um bebê, você vai lá depois no Facebook ou então lá no YouTube e usa o nosso perfil, que é o TV Band Minas, e compartilha esta reportagem, o nosso jornal, com os amigos que têm bebês aí, para todo mundo ficar mais seguro, hein, gente? Dica boa de hoje. Bom, a gente fala agora de futebol. Alguns pontos ali no entorno do estádio do Independência amanheceram pichados. Imagens das câmeras de segurança do estádio flagraram a ação dos vândalos. Eles já foram identificados, mas a polícia não divulgou os nomes. Milho também ficou espalhado ali pelo chão numa provocação aos atleticanos. A administração do estádio assumiu a limpeza e a reparação dos danos. E daqui a pouquinho, gente, a gente vai estar aí com o resultado desse clássico para saber quem é que vai aí para a semifinal da Copa do Brasil, Atlético ou Cruzeiro. Eles já estão em campo, realizando aí esse super jogo que vai definir então o time que vai passar para a próxima fase. O Cruzeiro é o atual bicampeão, tem 6 títulos. O Atlético só venceu uma vez. Nosso repórter e comentarista André Salles está conosco aqui para analisar as chances do Atlético, que tem uma desvantagem muito grande aí de 3 gols, né, André? Boa noite. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. Pois é, o Atlético deve ir para o tudo ou nada, né? Precisa fazer 3 gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis. E aí, claro, resultado por mais de 4 gols leva o Atlético diretamente para a semifinal. E nós tivemos aí novidades de última hora na escalação, né? A escalação saiu há cerca de 1 hora, mas no próprio aquecimento, o Thiago Neves acabou acusando um problema na panturrilha
vira esquerda, né? Aquele mesmo problema que ele sentiu no início da temporada, também contra o Botafogo, e por isso foi cortado para o banco de reservas. E o Fred voltou ao time titular. E outra mudança que aconteceu também foi o Ariel Cabral saiu do meio-campo, então o Lucas Romero saiu da lateral para o meio-campo e o Orejuela, colombiano, vai começar a partida, já começou a partida, né, que tá rolando. Já o Atlético também veio com novidades. A gente estava esperando um time bem diferente, mas não foi o que aconteceu. O técnico Rodrigo Santana trocou o Zé Wellison, cabeça de área, pelo Jair e ainda fez uma troca no meio-campo. Ele tirou o Luan e colocou o Otero, um jogador que tem bola parada, bom chute, então o Rodrigo Santana está apostando nisso para tentar surpreender o Cruzeiro. Agora, André, por essas composições, dá para imaginar como é que vai ser o estilo de jogo? Quer dizer, a gente fica pensando que como o Cruzeiro tem uma grande vantagem dos 3 gols, que ele vai ficar na defesa total, né? É isso que pode acontecer ou ele vai partir para o ataque também? Dá para imaginar assim, Nácia. A gente espera um Cruzeiro esperando mais o Atlético, no Cruzeiro apostando nos contra-ataques, se defendendo bem, tentando sair quando o Atlético estiver mais exposto. E o Atlético, por outro lado, vai tentar dominar a partida e pressionar o Cruzeiro, usar o efeito da torcida, usar principalmente os primeiros minutos para tentar fazer um gol e pressionar ainda mais. Acho que esse é o desenho do jogo, é um estilo de jogo que o torcedor atleticano gosta, o Atlético em cima do adversário, e é um estilo de jogo que o Mano Menezes gosta também, se defender e aproveitar um adversário mais exposto para tentar contra-atacar. Até por isso eu estou acreditando, Inácio, num jogo muito legal hoje. Pois é, aquela história, né? Em clássico só termina quando acaba, não tem previsão que possa ser certeira nesse momento, né, André? Com certeza, ainda mais o Atlético que já conseguiu outras viradas, então é bom esperar. Tá certo, então. Amanhã você volta com as análises pra gente do resultado, seja qual for. Obrigada, viu, André? Bom, nós ficamos por aqui. Amanhã a gente se encontra com mais informações aí sobre o noticiário de Minas Gerais. Até lá e boa noite.